Olá pessoal, finalizando o processo de explicação de como prestarmos contas, esse é o outro instrumento que vocês terão que preencher, chamada missão cumprida. Em missão cumprida, vocês irão alterar somente esses campos que eu marquei em vermelho. Tá vendo aqui, ó, em vermelho. Vai colocar o nome do bolsista completo, sem abreviatura, preferencialmente em caixa alta. Vai colocar o CPF nesse padrão aqui, ó. Os 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, hífen e os 2 dígitos. Esse campo e esse campo vocês não preenchem nada. Isso aqui é de uso exclusivo da FAURGS. No campo valor, vocês irão informar o valor que vocês estão recebendo ou que irão receber referente ao primeiro recibo, segundo, terceiro, quarto recibo e assim sucessivamente. Nesse campo aqui, ó. Um detalhe é que eu disponibilizei na planilha no Google Drive um relatório especificando qual é o período que cada bolsista está vinculado nesse primeiro recibo e o valor que vai receber. Como é que eu vou ver essa informação? Você vai lá no Google Drive, entra nessa pasta prestação de conta, primeiro recibo, e aí você vai procurar onde está o seu nome. Se está nessa planilha do pessoal que termina no dia 21, se está nessa planilha do pessoal que encerra o primeiro auxílio no dia 22/2, ou se está no relatório referente ao pessoal que termina no dia 28/2. Vamos pegar um exemplo aqui do pessoal do dia 28/2. Aqui eu estou especificando o nome do bolsista, por exemplo, Alessandra Maria, da equipe de Rochelle. Então, ela está recebendo o auxílio de R$80 no período de 3 a 28/2 de 2014 e ela vai receber um total de R$1.600. Tranquilo? Outro exemplo. Pessoal que termina no dia 28/2, que é a Amanda Oliveira, lá de Souza, Camila Carla e Luana Indalino, dia 22. Então, aqui esse pessoal, eles estão ficando aqui no final de semana em campo, recebendo o auxílio do tipo 1, que é de R$168. Então, você vai verificar onde está seu nome e vai colocar essa informação aqui, ó, valor total a receber recebido. Nesse espaço, aqui, ó, valor total. Se vocês observarem aqui, ó, o valor de R$1.600 eu coloquei com esse H. Ele não está errado não. Isso é um padrão utilizado nacionalmente para especificar o numeral 1. É muito utilizado na questão de preenchimento de cheque e tudo mais. Então tem que colocar H. Se for R$1.200, tem que colocar o H. Se for R$1.000, não precisa. Se for R$1.001, tem que botar o H. Tranquilo? O período, você também vai informar de acordo com a informação que está contida na planilha que eu estou disponibilizando no Google Drive. Um exemplo seria de 3 a 28 de fevereiro de 2014. O local. Nesse local, vocês irão especificar os municípios que vocês avaliaram nesse período aqui. Eu recomendo que vocês coloquem em ordem alfabética, porque facilita para o cara que vai auditar o documento de vocês e aí agiliza a liberação do recurso referente ao terceiro recibo. O terceiro recibo só é liberado depois que a prestação do primeiro recibo for realizada e auditada pela equipe da fundação. Esse campo aqui vocês não mudam, objetivos, tá? O campo observação, vocês irão utilizar se houver o caso de ter que devolver o recurso. Se não houver a devolução de recurso,
né, porque o bolsista trabalhou todos os dias em campo, né, não faltou nenhum dia de serviço, seja porque casou, seja porque foi assistir a aula do mestrado, seja porque foi participar de uma atividade da pós-graduação, seja porque foi participar de um congresso, se ele não faltou, não faltou, então esse campo aqui pode ser apagado. Se ele faltou, por algum desses motivos aí, de conhecimento da coordenação, ele vai ter que devolver o auxílio, tá? Uma coisa que vocês precisam saber e ter em mente, auxílio não é bolsa. O auxílio de campo é para a realização do trabalho de campo. Então, eu coloquei aqui 4 exemplos de possíveis justificativos. Por exemplo, o exemplo 1, devolução de R$ 168. Sempre que vocês forem colocar o valor que vai ser devolvido, colocar entre parênteses por extenso aquele valor. Então, para a conta bancária discriminada abaixo, conforme documentação comprobatória em anexo, devido à impossibilidade de comparecimento ao trabalho de campo no dia 7 de fevereiro de 2014, devidamente justificada, autorizada e ou comunicada à equipe de supervisão e ou à equipe de coordenação local do PEMAC Paraíba. É um exemplo. Detalhe, como teve casos de alguns supervisores, avaliadores que não aplicou o instrumento por falta do tablet, então se ele não aplicou o instrumento naquela data, nenhum instrumento naquela data, considera-se que o avaliador não foi para o campo. Outro exemplo, R$ 440 para a conta bancária discriminada abaixo, devido à impossibilidade do comparecimento ao trabalho de campo no período de devidamente justificada, e assim sucessivamente. Esse exemplo 4, eu coloquei aqui, ó, devolução de R$ 440 para a conta bancária discriminada abaixo, conforme documentação comprobatória anexo, devido ao não recolhimento de um documento fiscal no período de 3 a 7. Se for, por exemplo, salteados, aí você coloca certo? Nos dias 3, 5, 9. Então, se não apresentou o documento fiscal referente àquele período, tem que devolver o recurso. Essa é a conta bancária que vocês vão utilizar para poder fazer a devolução do auxílio de campo. Esse depósito tem que ser um depósito identificado. Você vai na agência do Banco do Brasil, qualquer agência no país, vai na boca do caixa, que é o caixa manual, e vai informar que quer fazer um depósito identificado. Nesse depósito identificado, vocês vão colocar o CPF de vocês. E aí tem que trazer a via original para a gente caminhar como um anexo do missão cumprida, do relatório de missão cumprida. Tá? Como esses papéis são termos sensíveis, né, como por exemplo do cupom fiscal, eu sugiro também que vocês, né, tirem uma xerox, coloca do lado da folha, no mesmo lado da folha, a xerox do documento e o documento original para evitar problemas de interpretação. Vem aqui, bolsista vai onde tem campo assinatura do bolsista, ele vai pegar e vai assinar assinatura completa, caneta azul no padrão FAURS. Basicamente é isso. Tomando como exemplo um que eu fiz, preenchido, eu coloquei o nome completo do bolsista, o CPF, solicitação do pagamento e recibo, a gente não preenche. O valor total, você vai colocar de acordo com aquela planilha que está disponível no Google Drive. Coloca aqui, ó, R$ 3.360. Coloca por extenso também, você tem esse valor. O período, que foi o período da solicitação do auxílio. Os municípios, veja que eles estão em ordem alfabética. O objetivo, realização da pesquisa de campo nos municípios supracitados, que é o do local. E observação, devolução de R$ 336 para a conta bancária discriminada abaixo, conforme documentação comprobatória anexo, devido à impossibilidade do comparecimento no dia 7 de fevereiro de 2014, devidamente justificado, autorizado e comunicado à equipe de supervisão e coordenação local do PEMAC Paraíba, e o cancelamento da realização da pesquisa de campo no dia 28 de fevereiro de 2014, devido ao feriado de carnaval. Por exemplo, nesse caso aqui,
o avaliador fictício que eu estou colocando aqui, ele está devolvendo 2 auxílios no valor de R$ 168. Então, para os dias que você vai devolver, ou porque não foi para o campo, ou porque não tem documento fiscal, ou porque não aplicou o instrumento naquele dia, então você pega o tipo de auxílio que você está recebendo e faz a multiplicação pela quantidade de dias que você irá devolver o recurso. Nesse caso aqui, os 336 corresponde a 168 vezes 2. E assim sucessivamente. Coloco aqui o campo assinatura, vou assinar, caneta azul, padrão FAURGS, assinatura completa e pronto. Por enquanto, certo é isso.